Você já deve ter ouvido falar de algumas pessoas que, sem nenhum motivo aparente, começaram a apresentar as mesmas feridas que Jesus Cristo sofreu durante a crucificação, feridas na cabeça, nas mãos, nos pés, nas costas. Isso são chamados de estigmas. E é a partir desse fenômeno que começa um dos filmes mais controversos de 1990. Então sejam bem-vindos a mais uma noite vintage, mais um clássico dos cinemas. A gente vai falar hoje sobre o filme Estigmata, mas antes de começar o vídeo eu já quero pedir para vocês, curte, compartilha, me segue no YouTube, se possível no meu TikTok e no meu Instagram. E antes da gente falar um pouco sobre a história do filme, a gente precisa entender o que são os estigmas. E sim, existem figuras religiosas que disseram ter passado pelas mesmas marcas da paixão de Cristo, e é nesse momento que a ficção se mistura com a realidade. A palavra estigma vem do grego, relacionado à ideia de marca ou sinal. Então os estigmas nada mais são do que as feridas atribuídas a Jesus Cristo no momento da sua crucificação. Então essas feridas foram nas mãos ou nos pulsos, eu vou explicar um pouco melhor para vocês depois, nos pés, que seriam os cravos, na cabeça a coroa de espinhos, nas costas o flagelo, e na lateral do corpo, que foi a lança. Segundo o Evangelho de João, depois que Jesus morreu, eles inseriram uma lança nele. Existe uma coisa que é muito interessante em relação aos cravos. A gente sempre acreditou que foi inserido nos pés e nas palmas das mãos, mas essa região não seria capaz de suportar o peso de Jesus Cristo. Então foi feito ou no pulso ou nessa região, que sim conseguiria suportar o peso durante a crucificação. E essa é uma informação que também foi explicada no filme. Segundo o Evangelho do Novo Testamento, Jesus Cristo teria sido flagelado antes da crucificação. Depois ele foi levado para ser crucificado, mas também colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça como forma de zombaria. Majestade. E segundo o Evangelho de João, ainda teriam perfurado Jesus com uma lança após a sua morte. E em relação aos cravos, segundo o Evangelho de João, Tomé, quando descobre que Jesus teria ressuscitado, ele diz que só acreditaria se ele conseguisse ver os cravos de Jesus. Então, segundo todas essas feridas, surgiram os estigmas. E existem alguns relatos de pessoas que sofreram por essas mesmas marcas, e eu vou citar só duas, e a primeira é São Francisco de Assis, em 1224. E segundo o relato, São Francisco de Assis estava em um momento de oração no Monte Alverne, na Itália, e ele teria visto uma figura que parecia um serafim sendo crucificado. Depois desse episódio, começaram a aparecer no corpo de São Francisco de Assis as mesmas marcas sofridas por Jesus durante a sua crucificação, esses estigmas que a gente acabou de conversar, e esse foi o primeiro caso amplamente documentado na religião cristã. Eu acredito que seja mais na religião católica. E Francisco teria carregado essas marcas até o momento da sua morte, e tem um outro caso que é muito conhecido. E é o caso do Padre Pio, que afirmou ter recebido esses estigmas em 1918. As marcas apareciam principalmente nas mãos, nos pés e na lateral do corpo. E médicos e religiosos observaram esse caso por anos, sem nenhuma explicação lógica. Para devotos era uma manifestação sobrenatural, já outras pessoas acreditavam que era algo psicológico e fisiológico. E o filme começa no Brasil, numa região fictícia chamada de Belo Quinto, quando o padre Quierna, ele está investigando um fenômeno religioso. E é uma imagem de Maria que supostamente estaria chorando sangue. E esse padre não é tradicional, ele é um jesuíta.
E ele investiga esses casos para tentar comprovar se existe uma explicação lógica. Enquanto ele está investigando, também tem um padre que faleceu chamado Almeida, e esse padre, ele tinha um rosário, e esse rosário foi vendido para uma turista americana que enviou como presente para sua filha nos Estados Unidos, a Frank. Ela é o oposto de pessoas que a gente esperaria encontrar no centro de um fenômeno religioso. Ela é jovem, festeira, trabalha como cabeleireira, mas acima de tudo ela é ateia. Ou seja, ela não acredita em Deus, muito menos em milagre, mas quando ela recebe o rosário, as coisas começam a mudar. Ela tomava banho, ela foi atacada por algo que a gente não consegue ver e ela recebeu feridas no pulso, e esse seria o primeiro sinal. Depois aparecem marcas nas costas, que lembrava a flagelação de Jesus Cristo, e depois as marcas na cabeça, que lembrava a coroa de espinhos. O que torna tudo mais interessante é exatamente o fato da descrença da Frank. Ela era ateia, então ela não acreditava em Deus ou nada desse tipo de coisa. Ela não estava tentando ser santa ou provar nada a ninguém. Mesmo assim, o seu corpo apresentava esses sinais associados à paixão de Cristo. E os médicos tentavam encontrar alguma explicação. Eles passaram a acreditar que era algo psicológico, ou então que ela mesma estava provocando todas as feridas. E aquele padre que estava investigando o caso de Nossa Senhora chorando, ele é designado a investigar o caso dela. Isso porque o Vaticano recebe algumas imagens de uma câmera de um trem onde ela está sendo flagelada por algo sobrenatural, uma presença que não aparecia nessas imagens. No começo ele não acreditava ser algo santo, porque ela não acreditava em Deus, e esses fenômenos só poderiam estar acontecendo com alguém muito religioso. E ele muda completamente de opinião, isso porque ele passa a investigar, ele acompanha o dia a dia dela, e ele mesmo consegue ver essas feridas acontecendo. Então isso só comprovava que sim, era algo religioso. E é aí que acontece um dos fenômenos mais significativos para o filme, e é quando a Frank está no seu apartamento, o padre chega bem na hora, ela está de costas e escrevendo em uma língua que ela não conhecia, era uma língua muito antiga, e quando o padre pergunta quem é essa pessoa, quem é você que está escrevendo isso, ela responde em uma voz completamente diferente da dela, que o mensageiro não importava, e sim a mensagem. O padre fotografa essas mensagens e ele manda para uma investigação, e é aí que a história toma um rumo diferente. Isso porque ele descobre que essa mensagem era um texto religioso atribuído ao próprio Jesus Cristo. E era uma mensagem que a igreja queria esconder das pessoas porque invalidava a importância dela. Então o padre começa a pensar que talvez ela não estivesse possuída por um demônio ou por algo santo, mas sim por alguém que estava tentando passar uma mensagem utilizando ela. E essa mensagem estaria relacionadas ao Evangelho de Tomé, escritas pelo próprio Jesus Cristo, e foi encontrada em 1945 no Egito.
Então era diferente dos 4 evangelhos que conta sobre a história de Jesus. Aqui muda completamente, porque era algo escrita por ele. E era uma mensagem que dizia mais ou menos que o reino de Deus estava dentro das pessoas, ao redor das pessoas, e não dentro de uma casa de pedra. Se você levantasse uma pedra, lá estaria Jesus. É mais ou menos isso, porque eu tô tentando decorar, na verdade. Eu não tô conseguindo, mas é mais ou menos isso, tá? Provando que você não precisava de uma religião, você não precisaria ir até uma igreja para encontrar Jesus Cristo. Por isso que eu disse que invalidava a importância da igreja. Então, a partir desse momento, eles fizeram tudo o que eles poderiam para esconder essa mensagem. E conforme a investigação vai acontecendo, ele consegue descobrir quem estava usando o corpo dela para passar essa mensagem. Eu não vou entrar muito na história para não entregar nada para vocês e acabar perdendo a graça. É bom assistir e ir descobrindo aos poucos quem é essa pessoa, o porquê que está passando essa mensagem, porque a igreja está tão brava com tudo isso. Então eu não vou entrar muito na história, tá? A gente vai parar por aqui. Mesmo eu querendo falar para vocês um pouco mais, a gente vai parar aqui. Vale a pena assistir o filme, tá? É muito bom, a história é muito boa. Leva em consideração que é ficção, é só um filme trazendo uma mensagem muito importante por trás dele, tá? Eu sei que tem muitos pontos religiosos e algumas pessoas não gostam justamente por conta disso, mas é só ficção, tá? A história em si é muito boa. Então vai lá, assiste, volta aqui e comenta o que vocês acharam. Eu vou pedir também, curte, compartilha, me segue no YouTube, no TikTok, no Instagram, enfim, todos esses canais. E eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.